E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e vamos falar sobre função trigonométrica, tá bom? Funções trigonométricas, também são chamadas de funções circulares, estão relacionadas com as demais voltas círculo, no ciclo trigonométrico. Bom, as funções trigonométricas, elas são as chamadas funções periódicas. Ou seja, o que significa isso? Significa que depois de um determinado tempo, elas voltam a se repetir no ciclo. Que é um círculo aqui, ó. Tem um círculo aqui, aqui ela volta para cá, né, para esse mesmo ponto. Se começa daqui, ela vai dar a volta no círculo e volta para o mesmo ponto. Por isso que elas são chamadas periódicas, por causa que elas se repetem. A gente já viu que o seno e cosseno e tangente estão associadas ao triângulo retângulo. Tem um triângulo retângulo aqui, ó, como tem esse aqui, desenhadinho. E que o seno, ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no caso, nesse triângulo aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é a hipotenusa. Tudo em relação a esse ângulo alfa aqui. Beleza? Então, e o cosseno? Ele, no caso, seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a nossa tangente, ela seria cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui, só para relembrar, que são seno, cosseno e tangente. E a gente vai associar isso a uma função. Como a gente associa isso a uma função? A gente vai fazer o seno, cosseno e tangente variarem em um domínio e com isso eles vão gerar uma imagem, como qualquer outra função, beleza? Aqui está o círculo trigonométrico. Não se assustem tanto por conta que só para mostrar mesmo como ele funciona. Por exemplo, aqui é a medida em graus, que no caso 0, 30, 45, 60, 120, 135, 150 e 180. E tem a medida em radianos, que é 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3. E quando a gente for estudar as funções aqui agora, a gente não vai usar muito a medida em graus, sim a medida em radianos, bem mais usual. Até o momento, só basicamente isso que interessa, tá bom? Bom, vamos ver agora sobre a função seno. É uma função periódica e o seu período é de 2π. Ela é expressa por f de x igual a seno de x. A função seno, ela é periódica, 2π, por quê? Em um ciclo trigonométrico, cada lado aqui tem um valor. Se a gente começar daqui, ó, a gente começa com 0, aí vai para cá, a gente vai para π sobre 2, aí a gente dá essa volta toda aqui, a gente tem π. Então, essa distância toda aqui é π. Daqui para cá, ela é 3π sobre 2, e quando fecha o ciclo, por ser mais π, a gente tem também aqui 2π. Então, a função seno, ela faz essa volta toda aqui. E quando ela faz essa volta toda, ela tem um valor. Por exemplo, quando a gente coloca esse valor de x aqui como sendo 0, então ficaria como f de 0 igual a seno de 0. O seno de 0, no ciclo trigonométrico, vocês lembram que o seno é essa distância aqui, no nosso triângulo retângulo. Se o seno de 0 é uma distância bem pequenininha aqui, essa distância aqui bem pequenininha, vamos colocar aqui como se mais ou menos aqui, bem próximo de 0. Então, a nossa imagem também vai ser 0, porque seno de 0 é igual a 0. Então aqui, esse ponto seria bem aqui, ó. Porém, quando o seno ele vai dar uma volta, vem por todo esse ciclo aqui, chega até bem aqui, ó, em π sobre 2. A gente coloca esse π sobre 2 como sendo
nosso x. Seno de π sobre 2. Esse seno de π sobre 2 faz com que o valor da imagem seja o máximo, que no caso 1. O valor de seno de π sobre 2 é 1, porque como essa distância aqui é a distância do seno, então o seno ele vai estar na sua distância máxima do círculo trigonométrico. Então, que no caso seria aqui 1. Aí, se ele andar mais um pouquinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai para π, que a distância também vai diminuir. Essa distância aqui vai diminuir, ela fica uma distância bem pequenininha aqui. E essa distância pequenininha de π vai ser o próximo de zero. A gente pode dizer que esse f de π, que é o nosso x, é igual a seno de π. Que também aqui vai ser igual a 1, né? Isso aqui vai ser igual a 0. Isso aqui vai ser igual a 0 também, porque é o tamanho dele. Então, basicamente vai ser um outro zero, enquanto está passando aqui o valor de x. Agora, se a gente vier para cá, ó, o valor do seno ele vai estar crescendo, só que ele não vai estar ficando positivo, ele vai estar ficando negativo, porque ele está vindo para baixo. Então ele vai aumentar, vai ficar o ponto máximo aqui, que no caso seria o f de x igual a 3π sobre 2, que é igual a seno de 3π sobre 2 igual a menos 1. Então ela vem aqui no mínimo. E depois ela volta para cá de novo, para 2π. E quando chega em 2π, de novo vai diminuir a distância aqui. E o seno de 2π vai ser igual a 0, que vai então voltar para cá de novo. Que no caso aqui vai ser o quê? Aqui vai ser π sobre 2. Aqui vai ser π. Aí aqui vai ser 3π sobre 2. E aqui vai ser 2π. E então, basicamente, a nossa função ela vai fazer esse trajeto aqui, ó. Isso acontece porque em cada distância dessa aqui, ó, ela vai ter um valor aqui, fazendo com que ela cresça. Quanto mais cresce aqui, também vai crescendo. E quando mais vai descendo aqui, aqui também vai descendo. Cada valor tamanho radiano, como a gente viu no ciclo trigonométrico anteriormente, no caso aqui. Que aqui vai crescendo, ó, vai crescendo, aqui é o máximo. Aí depois vai diminuindo, e vai ser o mínimo. Com isso, nós temos a representação da função seno. A função seno, ela é uma função ímpar. Por que ela é uma função ímpar? O seno de menos x, ele é igual a menos seno de x. Por exemplo, um valor positivo vai ser um valor negativo. O domínio da função seno, o domínio da função seno é todo R, porque a gente pode usar todos essa extensão aqui. Poderia ser 2π, aí dava uma volta e meia, aí somaria esse 2π, mas π sobre 2 daria uma volta inteira. Aí seria 3π, aí daria uma volta aqui, completa de novo, seria 4π, e a gente estaria aumentando. E ela continuaria fazendo esse mesmo movimento. Então, o domínio da função seno é todo número R. Todo R. Já a imagem não. A imagem da função seno, ela vai ser dentro de um intervalo, que vai ser dentro do intervalo de 1 a menos 1. Aí, para ficar mais claro, de uma maneira que vocês possam compreender, eu coloquei um gifzinho de como funciona a função seno. Funciona assim, ó, que dá o círculo aqui, ó, dá a volta, vai crescendo, aí dá a volta aqui, vai diminuindo, chega a dar 0, dá a volta de novo, vai diminuindo, e assim completa o ciclo.
Agora nós vamos falar sobre a função cosseno. A função cosseno, ela é bem parecida com a função seno. Só que o que acontece é que aqui nos quadrantes, a função cosseno vai ser positiva nesse primeiro quadrante, mas vai ser negativa nesse segundo quadrante. Ela vai ser negativa aqui e vai ser positiva aqui. Entendeu? Diferente aqui, ó. Aqui é positivo, positivo, negativo, negativo. E aqui é diferente, ó. Por quê? Porque o cosseno está localizado do ângulo, está localizado nessa linha aqui, que é o nosso cosseno. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração aquilo que a gente viu anteriormente, de aqui ser 0, aqui ser π sobre 2, como vai funcionar? Por ser a distância é 0 aqui, nesse radiano 0, o cosseno de x ele é máximo. Olha só a distância que ele está aqui, ó. Pô, levando em consideração essa distância aqui. Então, se a gente coloca aqui f de 0, cosseno de 0, vai ser igual a 1, que é a distância máxima. E esse lado aqui é positivo. Lembrando que o cosseno também é uma função periódica de 2π, que ele dá aquela volta completinha aqui, para se repetir de novo, como a gente viu anteriormente, que era função periódica. Aí, quando vai passando, vindo para cá, a distância do cosseno vai diminuindo aqui, ó, ela fica menorzinha. Então, quando x é igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é igual a 0, ó, porque a distância fica pequenininha. Essa distância aqui, que é do eixo dos cossenos, ela vai diminuindo, vai ficando menor. Só que aqui, ó, quando vai chegando em π de novo, a volta, que vai ficar x foi igual a π, o cosseno, ele também vai aumentando a distância dele, ó, o tamanho dele. Só que negativamente. Então, a cosseno de π é igual a menos 1. E aqui, o que acontece? Quando o cosseno vem para cá, para 3π sobre 2, ele vai diminuindo, porque vai diminuir essa distância aqui, ó. Vai diminuindo, vai ficando menorzinho. Então, nosso f de 3π sobre 2, do cosseno de 3π sobre 2, é igual a 0. E aqui ele vai crescendo de novo, quando chegar em 2π. Então, f de 2π é igual a cosseno de 2π, que é igual a 1, positivo, que está crescendo para cá. E com isso, a gente for colocar aqui no nosso gráficozinho, a gente viu que o cosseno em x igual a 0, o cosseno ele é igual a 1, ele é máximo. Então, o cosseno vai estar bem aqui, ó, máximo. Mas quando ele chega em π sobre 2, aqui, ele fica 0. E quando ele chega em π, ele vai ficar menos 1. Aqui, ó, dele. Quando ele chega aqui em 3π sobre 2, ele vai ficar igual a 0. E quando ele chega em 2π, aí ele vai ser máximo, de novo. Então o cosseno, ele faz toda essa voltinha aqui, ó. Ele vem aqui, pão, vai no milho, pão, faz máximo de novo e vai. E assim ele vai fazendo todo o ciclo. E o cosseno, ele é uma função par. E o domínio dessa função, do cosseno, é também todo R, porque pode aumentar aqui infinitamente o valor para lá. Só que a imagem também do cosseno, ela tem um intervalo, que é de 1 a menos 1. Feito cosseno. Olha o cosseno aí, ó, sendo formado. Ele começa em 0 aqui, ele vai lá de cima, ele desce.
para cima de novo. Agora vamos para a função tangente. A função tangente ela é uma coisa assim meio complicada, mas é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ela é uma função também periódica, só que o período dela vai até π. Ou seja, ela não dá a volta toda, basicamente, nesse ciclo trigonométrico. Ela dá a volta daqui até aqui, para, e começa um outro ciclo totalmente diferente daqui até aqui de novo. E assim infinitamente. Tipo, vai começando, termina e começa outro. Ela só vai até π. Já o cosseno não. O cosseno ele simplesmente, e o seno simplesmente dá a volta inteira. Aí depois eles começavam um novo ciclo. Mas por que isso acontece? Isso acontece por conta de uma coisa que a gente vai ver, é que a tangente de x ela é seno de x sobre cosseno de x. Que no caso tangente ela está ligada aqui, ó. Próxima linha aqui. Essa linha devia estar reta, mas não está. E a tangente está ligada a esse. A tangente está ligada a esse ponto aqui. Essa linha reta que está passando por volta do ciclo. Aí o que acontece? Se a gente pegar aqui de 0 a π, vamos pegar aqui de 0 a π. Quando a gente está aqui, e está vindo para cá, aqui a gente sabe que é π sobre 2, certo? Só que para o seno, esse π sobre 2, ele está se aproximando de 1. Porém, para o cosseno, esse π sobre 2 está se aproximando de 0. Então, basicamente, em π sobre 2 fica isso aqui. E isso é uma determinação. É uma coisa que não dá para se resolver na matemática. Então, a gente tenta sempre aproximar valores mais próximos. Vamos dizer mais ou menos que qual é o número mais próximo de 1? É 0,99, certo? Qual é o número mais próximo de 0? É 0,001. Para resolver isso aqui, ficaria mais ou menos 999. O resultado disso aqui. Não é esses valores que vão aqui está aqui, mas vamos dizer que é um número próximo de 1 e é um número próximo de 0. Aqui. Então, toda vez, quanto mais próximo o seno e o cosseno, essa tangente chega daqui desse ponto, quanto mais próximo ela tenta chegar nesse ponto, maior será o valor da tangente. Então ela vai tender basicamente ao infinito. Mas quando ela for aqui em 0, o que vai acontecer? Tangente de x, ela vai ser, quando ela ficar aqui 0, seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Esse resultado aqui existe. A gente é aqui 0. Então a tangente fica aqui 0. Então, basicamente, quando ela está aqui, ela quer ir para o infinito. E quando ela está aqui, ela simplesmente é 0. Então, basicamente, o gráfico vai ficar nessa forma aqui, ó. A gente vai chegar bem pertinho de π sobre 2, mas a gente não vai tocar no π sobre 2. E quando isso chega aqui, a gente for iniciar o ciclo de novo, daqui para cá, vai acontecer a mesma coisa. Só que aqui, ó, o que acontece? A gente vai começar em π sobre 2, vai começar do infinito negativo, que a gente está... Ah tá, eu esqueci de falar para vocês. Na tangente, é aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo, os quadrantes. Então, toda vez que ela está aqui, nesse quadrante aqui, ela vai ser negativa. Então, aqui ela vai começar do infinito negativo, ela vai começar daqui de baixo. Ó. E quando chegar aqui, nesse π, a tangente vai ser de novo 0, por causa que o seno de 0 de π
é zero, como a gente viu aqui, ó, anteriormente, seno de π é zero, seno aqui, ó, seno de π é zero, e o cosseno de π é menos 1. Então aqui ela vai começar aqui no negativo. Passaria e ela formaria essa imagem aqui, ó. De novo. Assim que é formado o gráfico da tangente. A tangente, ela faz esse desenho aqui, esse desenho a gente chama de assíntota. Assíntota é quando tem essa curva aqui subindo, só que ela nunca chega a um determinado valor. Ela sempre fica bem próxima dele, mas nunca chega a tocar nesse valor, entendeu? E o domínio da função tangente é todo x pertencente a R, tal que x seja diferente de π sobre 2 mais kπ, onde esse k ele pertence aos números inteiros. Basicamente esse é o domínio. Agora, a imagem é igual, ela pertence a R. Ela não se limita só aqui, ela vai até o infinito de R, tanto para baixo quanto para cima. E ela é uma função ímpar também, assim como a tangente, porque a tangente de menos x é igual a menos tangente de x. O gráficozinho da tangente, beleza? Olha assim. Ó, vai dar a volta, faz esse desenhozinho aqui. Vamos fazer assim depois. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer os exercícios resolvidos, beleza? Só para fixar o que a gente está aprendendo. Bom, dado uma função f de x igual a seno de x mais 3, o valor numérico da função para x é isso aqui. Ele quer saber qual o valor em y. A gente só pega essa função mesmo, f de x é igual a seno de x mais 3. A gente sabe que, no caso, seria f de 3π sobre 2 igual a seno de 3π sobre 2 mais 3. Só que a gente teria que substituir esse valor aqui, né, para saber como que é seno de 3π sobre 2. A gente pode ver isso no nosso círculo trigonométrico aqui, ó, que 3π sobre 2 é igual a menos 1. 3π sobre 2 é menos aqui, ó, 3π sobre 2. Então a gente pode usar lá no nosso exercício. Então esse f de 3π sobre 2 é igual a menos 1 mais 3, que é igual a 2 o resultado. Esse é o valor numérico da função, beleza? Bem simples o exercício. Tem outra aqui, ó. Uma função trigonométrica possui a lei de formação igual a f de x igual a 2 cosseno de x menos 1. O valor numérico dessa função, quando x é igual a π sobre 3, é... Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que no outro. Fazer 2 cosseno de x menos 1. E aqui, a gente vai ter que substituir, porque é π sobre 3, né? Que é igual a 2 cosseno de π sobre 3 menos 1. Então, com isso, a gente simplesmente pode colocar, substituir o valor aqui desse cosseno de π sobre 3, que a gente pode ver no nosso círculo trigonométrico aqui, ó, que π sobre 3 é igual a cosseno de 60, que é igual a meio aqui, ó, meio, 1 sobre 2. Então aqui a gente só substitui, coloca esse f de x aqui, de π sobre 3 é igual a 2 vezes meio menos 1. π sobre 3 é igual a 2 dividido para 2 dá 1, menos 1, o resultado numérico é 0. Bom, então agora a gente consegue entender para que saiu isso aqui, né? Isso aqui é o resultado do cosseno desse determinado ângulo. Por exemplo, cosseno de π sobre 3
é meio, e o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Aqui também, ó, que π sobre 2 ou 90 graus, o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então esse lado aqui está relacionado ao seno e esse lado está relacionado ao cosseno. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então tem essa última atividade aqui sobre a função trigonométrica. Julgue as afirmativas a seguir. A função seno f de x, que é igual a seno de x, e a função cosseno v de x é igual a cosseno de x, possui imagem no intervalo de menos 1 e 1. A função tangente de x possui uma imagem entre 2 e menos 2. A função seno é uma função periódica. Marque a alternativa correta. Beleza, aqui ó. Vamos ver. Somente a afirmativa 1 é falsa. É falsa? A função seno e a função cosseno, elas possuem imagem de intervalo de menos 1 a 1. Isso é correto, porque a gente vê aqui ó, que o máximo que elas chegam é em 1 e é em menos 1. Aqui ó, 1 e menos 1, que é a imagem delas. Isso aqui ó, a imagem. 1 e menos 1. Então ela está correta, ela não está falsa. Então não pode ser essa aqui. E depois, a função tangente possui imagem entre 2 e menos 2. A imagem da tangente não pode ser entre 2 e menos 2, porque elas fazem uma síntota com infinito. Ó. Então isso seria uma afirmativa falsa. Isso aqui é uma afirmativa falsa. Então, no caso, se a gente nem precisar ler 2 aqui, poderia ser a alternativa B. Agora vamos ver a 3 aqui. A função seno é uma função periódica? Sim, todas as funções que a gente estudou hoje é periódica. Então não pode dizer que essa aqui é falsa e nem todas as alternativas são falsas. Então a única que sobrou para marcar foi a letra B. Com isso nós terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado. Estudem, façam exercícios e até a próxima, pessoal.